Oi, alunos do curso de Licenciatura em Matemática, da disciplina de Geometria Plana. Então, hoje vamos fazer mais uma revisão sobre a nossa aula 3, que trabalha com ângulos. Primeira coisa, vamos lembrar, né, qual é a definição de ângulo. O que eu preciso ter para que eu tenha um ângulo? Um ângulo, na verdade, é representado pela região contida na abertura de duas semirretas de mesma origem. Semirreta, vamos lembrar? Semirreta tem início, mas não tem fim. Então, eu tenho duas semirretas com mesma origem. Eu vou botar aqui que tem origem em O. Então, isso aqui, essa região contida entre eles, é o nosso ângulo. Como é que eu posso representar esse ângulo? Bom, a gente sabe que as nossas semirretas, eu tenho que ter sempre dois pontos, né, para defini-las. Um ponto onde elas vão iniciar e outro ponto por onde elas vão passar. Então, aqui eu tenho as seguintes semirretas. Nós temos a semirreta OA, começa em O, passa por A, e OB. Elas têm a mesma origem, tá? A representação é que nós temos o ângulo AOB. Então, a representação é AOB. E o ângulo ficou exatamente onde? Em O. Então, a gente coloca, sim, é um acento circunflexo, mas na verdade nada mais é do que uma simbologia de um ângulo, ó. Certo? Tá. Outra maneira que a gente vai poder representar os ângulos é, como nós já vimos, né, na nossa primeira aula, por letras gregas, né, letras minúsculas gregas. Então, eu poderia chamar muito bem esse ângulo aqui de alfa. Então, isso aqui é um ângulo, uma abertura entre duas semirretas, de mesma origem. Nós temos que saber uma diferenciação entre ângulos adjacentes e ângulos consecutivos, tá? Uma coisa bem importante assim, ó. O que são ângulos adjacentes? Os ângulos adjacentes, eles têm o mesmo vértice, então, nesse caso aqui, ó, mesmo vértice, e eles têm um lado comum. Como assim um lado? Vou voltar para esse cara aqui. Esse ângulo AOB, ele tem vértice em O, mas os lados do ângulo são as semirretas OA e OB. Então, voltando para cá. Ângulos adjacentes têm o mesmo vértice e um lado comum. Mas quem é esse lado comum, gente? É o lado que está compreendido entre os lados não comuns. Como assim, prof? Bom, vamos ver. Vou colocar aqui um ângulo. Esse ângulo que eu estou desenhando aqui é o ângulo AOB. AOB. Vou fazer um outro ângulo aqui, ó, este outro ângulo aqui, que é o ângulo BOC. BOC. Tá? Eles têm o mesmo vértice? Sim. Eles têm um lado comum? Tem. Qual é o lado comum deles? É este lado aqui, ó, que é o OB. Esse lado, ele está entre os lados não comuns, ou seja, o que é um lado não comum? Seria desse ângulo AOB, o lado OA não pertence ao ângulo BOC. Assim como no ângulo BOC, o lado OC não pertence ao ângulo AOB. Então, este lado, que é o lado comum, ele está entre os lados que não são comuns. Dessa forma, esses dois ângulos aqui são adjacentes. Tá? Tá, prof, como que eles não seriam adjacentes, então? Bom, aqui eu desenhei, eu posso ter vários ângulos, né? Posso pegar, por exemplo, este ângulo aqui, esse que eu tô pintando em verdinho aqui, é o nosso ângulo AOB, certo? Eu posso pegar um outro ângulo que vai de A, aqui ó, dessa semirreta AO, ou OA, até a semirreta OC. É um ângulo maior, sim? Então, eu pego esse outro ângulo aí. Quem que é esse ângulo? Esqueçam essa reta que está passando aqui. É o ângulo AOC. AOC. Eles têm o mesmo vértice? Tem o mesmo vértice. Mas, qual é o lado comum a eles? Qual é o lado que eles têm de comum? O lado que eles têm em comum, o lado que faz tanto parte do AOB como do AOC, é esse
OA. OA é o lado comum, mas ele não está entre os lados que não são comuns. Portanto, esses ângulos aqui não são adjacentes. Porém, agora, se eu pegar de novo, né, esse aqui, ó, todo esse, que é o AOC, e eu pegar este outro ângulo aqui, que é, ó, COD, então vamos pensar nesses carinhas aí, vamos escrevê-los aqui. AOC, e o outro ângulo que eu desenhei aí é o COD, tá? Pensem nesses dois ângulos. Qual é o lado comum a eles? O lado comum a eles é este aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. É este aqui. Estão vendo que esse é o lado comum? Ele não está entre os dois lados que não são comuns. Quais são os dois lados que são comuns? Este e esse. Como ele está entre, esses aqui são adjacentes. Tá? Então, em outras palavras, né, ângulos adjacentes eles não podem se sobrepor. Veja como esse AOC aqui, ele está sobreposto a esse AOB. Isso aí já garante que eles não são adjacentes. Porém, existem os ângulos consecutivos. Parece muito próximo, né? Qual a diferença entre um e outro? Os consecutivos têm o mesmo vértice e têm um lado comum. Não importa qual é o lado que é comum. Então, por exemplo, assim, se eu pegar aqui de novo, né? Vou pegar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu fiz é o AOB. AOB. Um outro ângulo que eu vou fazer aqui, ele, é o ângulo BOC. BOC. Basta a gente verificar. Pessoal, tem o mesmo vértice? Tem o mesmo vértice. Eles têm um lado que é comum? Tem um lado que é comum. Não importa onde é que está esse lado. Esses dois caras aqui são consecutivos. E sim, pessoal, se nós pensarmos na definição anterior, além de consecutivos, eles também são adjacentes. Por que também eles são adjacentes? Porque eles, além de terem o mesmo ângulo, o mesmo vértice, e o lado comum estar entre os lados comuns, né? Isso significa ser adjacente, tá? Agora, vamos pensar num contra-exemplo. Contra-exemplo aqui não necessariamente, né? Mas vou pensar no ângulo aqui, ó. Eu vou ter esse aqui. Onde é que tá esse ângulo aqui? AOB. AOB. Tá? E vou ter um outro ângulo agora, que é o ângulo AOC, ou seja, AOC. AOC. Vamos ver. Eles têm mesmo vértice? Tem. É o vértice O. Eles têm um lado comum? Tem. Qual é o lado comum desses dois? É o lado OA. Sim? Então, se eles têm o mesmo vértice e têm um lado comum, esses aqui são consecutivos. Porém, pessoal, eles são adjacentes? Não, né? Porque o lado que eles têm em comum não está entre eles. Precisa estar entre eles. Porém, são não adjacentes. Tá? Muito bem. Vamos lá. Uma definição extremamente importante é sobre ângulos opostos pelo vértice, que nós chamamos de OPV. Opostos pelo vértice. O que significa ser opostos pelo vértice? Olha só, a gente sabe que, né? Vamos olhar só para cá por enquanto. O que eu tenho aqui? Se eu pegar aqui, eu tenho um ângulo, né? Formado por essas duas semirretas. Tá? O que eu posso falar? Vamos olhar essa semirreta aqui. Aqui eu tenho outra semirreta oposta pelo vértice à primeira. Ó. Sim, elas acabam ficando sobre uma mesma reta. Isso é a definição de semirretas opostas pelo vértice. Semirretas, tá? Quando eu tiver, olha só, um par de semirretas opostas pelo vértice, os ângulos opostos pelo vértice, ou seja, são formados por esse par, o que eles são? Congruentes. Aqui eu tenho o ângulo alfa, aqui eu tenho o ângulo beta.
eles têm a mesma medida. A medida do ângulo alfa é igual à medida do ângulo beta. Sim, e por consequência, aqui eu vou ter outro, ó, outro ângulo, θ, e gama, né? Θ e gama, deu uma falhada aí. Que também, ó, são ângulos que são opostos pelo vértice, são de costas um com o outro, né, pessoal? Então, eles também têm a mesma medida. Essa é a coisa mais importante para a gente saber sobre ângulos opostos pelo vértice, tá? Que eles são sempre congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá bom? Depois a gente vai fazer exercícios sobre isso, bem importante. Bom, bissetriz de um ângulo. Bissetriz, essa palavra aqui, ó, já vem de bi, que significa dois, tá? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide um ângulo, então a gente já sabe que ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. Esta é a definição extremamente importante. Quando eu passar a bissetriz, que o que é? Uma semirreta. De onde ela vai partir? Do mesmo vértice, porque ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. Vamos passar a nossa semirreta aqui. Esta aqui é a nossa bissetriz do ângulo. Mas qual é a consequência mais importante para nós? Ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes. O que é que isso significa? Que agora aqui eu tenho um ângulo, concordam comigo? Aqui eu tenho um ângulo, ó. Tá? E aqui eu tenho outro ângulo. E o que esses ângulos são? Congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, se aqui formou o ângulo alfa e aqui formou o ângulo beta, o ângulo alfa e o ângulo beta têm a mesma medida. Então, toda vez que falar em bissetriz, vai dividir o ângulo pela metade. Extremamente importante saber desta consequência. Por falar em ângulos, nós precisamos conhecer as medidas dos ângulos, certo? Os ângulos são sempre medidos, normalmente medidos em graus. Existem outras medidas, mas aqui a gente costuma usar são os graus, certo? Pelo menos na geometria, sim. Depois a gente tem os radianos e os grados, que são mais utilizados na trigonometria. Tá? O que nós precisamos saber? O que é um grau? Um grau é quando eu pego uma circunferência toda tem 360 graus. Quando eu divido ela em 360 partes, pensem que eu conseguiria dividir ela em 360 partes. Aqui está muito maior do que 1 sobre 360, né? Um grau é isso, é 1/360 de uma circunferência. Tá? Então, essa é a medida. O que é importante a gente saber? Que um grau, apesar de ser uma abertura bem pequena, ainda, né, para algumas medições pode causar alguma espécie de erro. Então, né, os graus têm os seus submúltiplos, ou seja, uma abertura de 1 grau eu ainda posso dividir em 60 partes, que a gente chama de minutos. Então, são 60 minutos. Essa simbologia aí de uma aspa é minuto. E, por sua vez, uma abertura de 1 minuto, que já é, sim, bem pequeno, eu consigo também dividir em outras 60 partes, com 2 aspas, que são 60 segundos. E aí, claro que é importante a gente saber como operar ângulos. Então, a primeira das coisas que eu vou fazer aqui, eu tenho uma soma, ó. 30 graus e 40 minutos, somado com 15 graus, 35 minutos e 10 segundos. A primeira coisa é que eu vou montar isso aqui fazendo aquela regrinha que nós temos desde os anos iniciais, né? Que é fazer a montagem dos similares, vou falar assim, um abaixo do outro. Então, grau abaixo de grau, ó, 15 graus, minuto abaixo de minuto e segundos abaixo de segundos. O primeiro não tem segundos, pessoal, significa que é zero, que eu nem precisaria ter colocado se eu não quisesse, tá? Vamos fazer essa soma, então. Fazendo essa soma, eu tenho
0 com 10, 10. 40 com 35, 75 minutos. 30 mais 15, 45. Porém, pessoal, é muito importante a gente enxergar que 75 passou do seu limite de 60. Então, só para lembrar, o que eu sei? Posso pensar nos 75 minutos como sendo 60 mais 15? Prof, por que 60? Bom, porque a cada 60 eu formo uma coisa nova, né? 60 minutos vai ser 1 grau. Então, 75 minutos, na verdade, é 1 grau e 15 minutos, tá? O que isso seria, então? Tá? Em outras palavras, só para ficar um pouco mais claro, isso aqui seria o seguinte. Esse 75, então, seria mais 1 grau, né? 15 minutos e 10 segundos. Então, a resposta final desse problema é 46 graus, 15 minutos e 10 segundos. Esta aqui é que é a nossa solução. Então, soma aqui. Só lembrando que no nosso Moodle, lá na nossa página do Moodle, nós temos também a resolução de vários outros desse sentido. Todos os dos livros estão lá resolvidos por mim, tá? Agora nós vamos fazer uma subtração. Também, mesma coisa, ó. Grau embaixo de grau, né? Vamos botar aqui, ó. Grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Como é que a gente resolve? Como a gente resolve subtração, né? A gente sempre resolve aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, nós vamos ter que transformar coisas assim, ó. 12 graus, 12 segundos. De 12 segundos eu consigo tirar 30? Não, né? Então, é quase um pedir emprestado. Não gosto muito disso, mas é só para a gente fazer uma referência. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou tirar 1 minuto daqui. Vou ficar com 9 minutos. Esse minuto que eu tirei daí, eu vou transformar em 60 segundos. Que, por sua vez, vão se juntar aos 12 segundos que eu já tenho aqui. Portanto, eu transformei 1 minuto em 60 segundos, que somado com esses 12, agora eu não tenho mais esses 12 aqui, eu tenho, na verdade, 72 segundos. Agora sim eu vou fazer a subtração. 72 com menos 30, 42 segundos. Ótimo. Agora eu vou fazer a subtração nos minutos. De 9 eu consigo tirar 20? Não. Mesmo pensamento. Tiro 1 grau daqui, fico com 36 graus. Esse grau aqui vai ser transformado em, de novo, ó, 60 minutos. Que eu vou somar com esses 9. Então, de novo, já não vou mais ter 9, vou ter 69 minutos. 69 com menos 20, 49 minutos. E aí, finalmente, 36 com menos 15, 21 graus, 49 minutos e 42 segundos. Essa é a nossa solução. Então, aqui, eu segui o mesmo critério que a gente usa para fazer adição e subtração, né, de números reais. Sempre da direita para a esquerda. É assim que a gente faz. Uma multiplicação bem simples. A gente não vai multiplicar um grau por outro. A gente vai multiplicar graus, né, por ângulos, perdão, né, por um número real, por um número como eu tenho aqui. Então, vai ser o seguinte. 10 graus, 32 minutos e 50 segundos vezes 2. Tá? Vamos juntos. 50 graus vezes 2... 50 graus não, né? De novo eu errei isso. 50 segundos vezes 2 dá 100 segundos. De novo, né? Vamos fazendo. 32 vezes 2 dá 64. E 10 vezes 2 dá 20. Porém, pessoal, a gente não pode deixar minutos e segundos passar de 60. Então, o que eu tenho que fazer desse 100 aqui? O que eu tenho que enxergar desse 100? Tenho que enxergar que esse 100 é 60 mais 40. E esses 60 segundos eu vou transformar em 1 minuto e 40 segundos. Ou seja, aqui eu vou ter 40 segundos, né? Esse 1 já vou somar aqui, então vai ficar 65 minutos e 20 graus. Só que, mais uma vez, aqui também passou
Passou quanto? 5, né? Então, vai continuar esse 5, o 40 eu já mexi aqui, sempre de trás para frente. E se eu tirei 60 minutos daqui, eu transformo isso em 1 grau. E, portanto, eu vou ter como solução 21 graus, 5 minutos e 40 segundos. Ótimo. E uma divisão? Como é que eu fiz? Bom, aqui eu peguei um ângulo inteiro, 90 graus dividido por 4. Então, nós vamos fazer 90 dividido por 4. Primeira coisa, divisão normal, ó. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Né? Opa! Sobra 1. Baixo 0. 10 dividido por 4 também dá 2. 2 vezes 4, 8. Aqui sim sobrou 2, né? Gente, não tem mais o que baixar. Aqui não é como as contas de números reais que a gente já vai fazer o quê? Botar uma vírgula e acrescentar um zero. Não. Eu dividi em grau, então isso aqui é 22 graus. Sobrou 2 graus. O que eu tenho que fazer com esse cara? Transformar ele em minutos. Então, 2 vezes 60 dá 120 minutos, que eu vou dividir por 4. Vamos lá. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. 0 dividido por 4, 0. E aí deu exato, né, pessoal? Porque, ó, sobrou o resto 0. Então, a solução disso aqui é 22 graus e 30 minutos. Mais uma vez, pessoal, eu peço que vocês olhem os outros exemplos, né, feitos, realizados, tanto em aula, quanto os que estão disponíveis nas resoluções do Moodle. Muito bem. Seguindo. Agora, nós vamos classificar ângulos, né? Como é que os ângulos que se classificam? Bom, para começar, nós temos o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus de medida, tá? Se a gente pensar na circunferência, que tem 360 graus, ela é exatamente 1/4 de circunferência. Uma coisa extremamente importante sobre o ângulo de 90 graus. Nós não podemos supor que o ângulo tem 90 graus. Ele tem que falar para nós que ou é um ângulo reto, ou ele tem que ter a simbologia do ângulo reto, que é esse nosso quadradinho com um ponto no meio. Isso aqui é um ângulo reto, né? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e esse ângulo aqui tem exatamente 90 graus. Vejam, é uma abertura aqui, né? A única diferença é que eu fiz essa simbologia para dizer que ele é reto. Ângulo agudo. Só lembrar, né, do nosso acento agudo. Nosso acento agudo ele é fechadinho. Então, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo, pessoal, é um ângulo que vai ter menos que 90 graus. Vejam aqui. Dá para enxergar que é menos de 90? Claro que dá, né? Porque para ser 90, pessoal, eu precisaria ter esta abertura aqui para 90 graus. Concordam comigo? Esta aqui. Eu tenho menos. Então, eu vou chamar este ângulo aqui de beta. E o que eu sei sobre o nosso beta? Que ele é menor que 90 graus. E um ângulo obtuso? Bom, um ângulo obtuso, por sua vez, vai ser um ângulo maior que 90 graus. Então, vamos colocar aqui, vai ser a origem do ângulo, tá? Aqui. Novamente, dá para enxergar, né? Porque se eu passasse aqui, ó, aqui é que eu teria um ângulo reto, concordam comigo? Esse ângulo aqui é maior que 90 graus. Então, vou chamar esse ângulo todo aqui, ó, de θ. E o ângulo θ é maior que 90 graus. Uma coisa importante, tá, pessoal? Ele vai ser sempre menor que 180, mas ele é maior que 90 graus. Então, bem importante, nós temos que saber, sim, essas definições. Próxima informação são sobre ângulos complementares, suplementares e replementares, tá? Ficou uma dúvida, né, na nossa aula, e eu disse que eu ia pesquisar e pesquisei. Ângulos só são complementares, suplementares e replementares de 2 a 2. O que são ângulos complementares? São dois ângulos que, quando somados, resultam num ângulo reto, num ângulo de 90 graus. Então, dois ângulos que
somados resultam em 90 graus. Uma coisa extremamente importante, tá, pessoal? Os ângulos não precisam ser adjacentes ou consecutivos. Eu posso ter muito bem aqui, ó, um ângulo. Vamos botar um ângulo aqui. Ficou muito grande esse meu ângulo, né? Mas tudo bem. Ficou um ângulo aqui, vamos supor, um ângulo de 80 graus. E um outro ângulozinho que tá aqui nesse lado, ó, de 10 graus. Eles somam 90 graus? Somam 90 graus, né? Então, aqui são meu alfa e beta, eles não precisam ser consecutivos, eles não precisam ser adjacentes. Somando 90 graus, são dois ângulos complementares. Por sua vez, dois ângulos que somam 180 graus, então, se alfa e beta somarem 180 graus, eles são suplementares. E mais uma definição, ela não aparece nos nossos exercícios, mas isso existe, por isso eu trouxe para vocês. Ângulos replementares, dois ângulos cuja soma dá 360 graus. Vamos ver um exemplo disso, tá? Coisas importantes. Como é que a gente acha o complemento de um ângulo ou o suplemento de um ângulo? Tá? Então, pensamos juntos aqui. Qual é o complemento de 27? Bom, no nosso exemplo anterior que nós tínhamos aqui, vou puxar de volta, o 80 e o 10 são complementares. Isso significa que o complemento de 80 é 10. Complemento vai ser sempre quanto falta para fechar os 90 graus. Então, pensamos juntos, né? Qual é o complemento de 27 graus? Para eu chegar ao complemento de 27 graus, eu tenho que fazer 90 menos 27. Portanto, o complemento de 27 graus é 63 graus. Esse é o complemento de 27 graus. Da mesma forma, qual é o suplemento de 120? Suplemento é 180. Quanto falta para chegar em 180? 60 graus, né? Como é que eu cheguei a isso? 180 menos 120. Vou vir aqui embaixo, depois eu volto para os outros. Qual é o complemento de 30 graus, 26 minutos e 14 segundos? Que conta eu tenho que fazer? 180 menos, já vou montar, ó. 30 graus, 26 minutos e 14 segundos. O que está acontecendo aqui para fazer essa subtração que nós acabamos de ver? Segundos são zeros, minutos também são zeros, né? Então, eu vou ter que buscar. O que eu vou ter que fazer? Eu daqui de segundos teria que vir para os minutos e pedir 1 minuto daqui para transformar em 60 segundos. Não tenho. Então, vem para cá. Tira 1 grau daqui. Vai ficar 179 graus. Esse 1 grau vai ser transformado em 60 minutos. Por sua vez, eu preciso ter segundos aqui. Então, eu tiro 1 minuto daqui, ficam 59 minutos e eu vou ter 60 segundos aqui. Portanto, 60 menos 14, 46 segundos. 59 com menos 26, 33 minutos. 179 com menos 30, 149 graus. Portanto, o complemento de 30 graus, 26 minutos e 14 segundos é 149 graus, 33 minutos e 46 segundos. Bom, mas aí nós vamos trabalhar muitos exemplos que falem assim, que falam sobre, existe um ângulo cujo complemento é... Esse ângulo a gente não vai conhecer, normalmente nós vamos chamá-lo de x, tá? E para saber o complemento de x? Bom, para saber o complemento de 27, o que eu fiz? Eu fiz 90 menos 27. Para fazer aqui eu errei, ó. Então eu vou trocar. Já que ficou assim, eu vou trocar por suplemento, né? Porque eu não fiz o complemento, né, pessoal? Eu fiz o suplemento. Por que eu fiz o suplemento? Porque eu fiz do 180, né, professora? Tudo bem. Vamos lá. Então, quando eu vou fazer o complemento de x, o que eu tenho que fazer? Deixar indicado que isso é 90 menos x. Da mesma forma, quando eu vou fazer o suplemento de x, eu vou fazer 180 menos x. É assim que eu deixo indicado.
Cuidado para não cair, né, na mesma coisa que eu mesma me coloquei, de não substituir complemento por suplemento, né, pessoal? Desculpa. Vamos lá. Bom, agora eu coloquei aqui os exercícios, né? Porque a princípio que nós temos que saber estão aí. Então, nós vamos fazer alguns exercícios que eu coloquei, que eu peguei lá no nosso livro, né? Na página 28. Então, o exercício 33, letra B, que é fazer uma divisão. Então, coloquei mais uma divisão, além da divisão que nós fizemos aí, que é 31 graus, 32 minutos e 45 segundos dividido por 3. Então, tome muito cuidado com esse aqui. Fiz questão de colocar porque a gente só fez com um inteirinho antes, né? 31 dividido por 3, bom, a gente pode fazer aos poucos, mas eu já enxergo que dá 10, né? 10 graus vezes 3, 30 graus. Sobrou um grau, pessoal. O que eu tenho que fazer com esse grau antes de mais nada? Transformá-lo em 60 segundos. Portanto, eu vou vir aqui e eu vou ter 60 segundos minutos. 60 minutos mais os 92 minutos. Mais os 32, perdão. Então, vai dar 92 minutos. Agora, eu vou dividir 92 por 3. O que eu enxergo? Que 92 dividido por 3, né? Que 90 dividido por 3, daria 30 minutos, porque eu estou dividindo minutos agora. 30 vezes 3, 90. O que sobram? 2 minutos. 2 minutos que, por sua vez, eu vou transformar, né? Vou fazer vezes 60. Isso aqui vai dar 120 segundos. Que eu vou vir somar com esses segundos que estão aqui, ó. Então, quem que eu vou ter? 165 segundos. 165 dividido por 3, todos os outros eu fiz direto, né? Vou fazer com mais calma esse aqui. Então, ó, 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 1, aqui ainda tem para baixar. 15 dividido por 3, 5 de novo. Deu exato, nem sempre dá exato, pessoal, às vezes vai dar um resto aqui, tá? Então, a resposta final desse cara aqui é 10 minutos... 10 graus, 30 minutos e 55 segundos. Muito bem. Próximo. Na questão de número 34, nós temos que determinar o valor do x. O que eu fiz aqui? Coloquei 2 exercícios para fazermos. Então, vamos fazer o primeiro aqui. Vou dar um zoom para nós, tá? Então, essa letra B. O que nós temos que enxergar? Pessoal, uma coisa bem importante, tá? Um ângulo, quando ele começa e termina sobre uma mesma reta, por exemplo, este ângulo todo aqui que eu estou colocando em rosa, é meia circunferência. Então, isso aqui tudo é 180 graus. Inclusive, isso aqui é chamado de ângulo raso. Ok? Um ângulo de 180 graus. Muito bem. O que nós temos? Quando eu juntar esses 3 ângulos, esse aqui é 35 graus. Quanto é esse aqui que tem essa simbologia mesmo, no quadradinho? 90 graus. Mais x, que tá ali. Esses 3, quando somados, resultam em 180 graus. Muito bem. Aqui vai dar 125, né, pessoal? Já vou passar para cá, para tirar daquele lado, eu tiro desse lado. Portanto, nosso x vai valer 55 graus. Aqui, bem tranquilinho. Da mesma forma, esse aqui, ó. Por que eu tenho esse carinha aqui? Porque eu não posso ir no achômetro de que isso aqui é 90 graus. Eu tenho que saber que quando eu juntar o 4x menos 25 graus e o x, isso vai dar 90 graus. Ótimo. 4x com mais x, 5x. 90 com mais 25. 5x vai ser igual a 115 graus. X, portanto, vai ser igual a 23 graus. Achei o x aqui também. Ih, eu cortei metade, mas tudo bem. Seguindo. Na questão de número 38, nós temos que encontrar o valor de alfa. O alfa está aqui embaixo, ó, tá?
Então, com o que eu estou trabalhando nesse aqui? Os outros eu só estava trabalhando com ângulos, né, adjacentes. Nesse aqui, eu estou trabalhando com ângulos opostos pelo vértice. Enxergam isso? Aí nós temos que tomar o seguinte cuidado aqui, quando a gente trabalha com ângulos opostos pelo vértice, não tenho só ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, se vocês tentassem começar esse exercício fazendo assim, eu sei que x mais y, e sim, isso é verdade, pessoal, é igual a 2x menos y. X mais y é igual a 2x menos y. Sim, é bem verdade, tá? Olha aqui, ó. O que eu vou, no máximo que eu consigo chegar aqui é o quê? Não vamos cortar esse y com esse, né? Esse tá diminuindo, vai vir pra cá somando. O máximo que eu conseguiria chegar é que, olha, se eu passar pra cá, eu vou ter x menos 2x. Aí eu vou ter do outro lado menos y, que já estava aqui, e menos o y. Então, o máximo que eu chego é que menos x é igual a menos 2y, que no máximo posso multiplicar por menos 1, chegar que x é igual a 2y. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu faria. Só que eu fiquei numa equação com duas incógnitas, então eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou enxergar, e aí eu posso pegar qualquer um desses dois aqui que eu pintei, tá? E trabalhar também com esse 4x menos 2y. E aí vem uma coisa que eu falei antes para vocês. Olha só, aqui eu tenho uma mesma reta, né? Enxergando essa reta? Esses dois ângulos aqui, né? Quando eu junto eles, não dá um ângulo raso? Então, essa é a segunda informação. A segunda informação que eu vou ter é de que x mais y somado com 4x menos 2y é igual a 180 graus. Ok, vamos juntar. Isso aqui vai dar 5x menos y é igual a 180. Ótimo. O que eu já disse lá em cima? O que eu achei lá em cima? Que o x vale 2y. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar 2y. Então, vai ficar 5 vezes o x, que é 2y, menos y é igual a 180. 5 vezes 2, 10y, menos y, igual a 180. 9y vai dar 180. O meu y vale 20 graus. O meu y. Mas se eu achei o valor do meu y, eu posso voltar para cá e saber que o meu x é 2 vezes isso. Ou seja, o meu x é 40 graus. Só que o problema não queria x e y. Só que o que eu sei? Voltando para cá, eu sei que alfa e 4x menos 2y são OPV. E se eles são OPV, o que eles têm? Eles têm a mesma medida. Então, alfa mede 4x menos 2y, e por isso que eu achei o valor deles. 4 vezes o x, que é 40, menos 2 vezes o y, que é 20. O alfa vai ser 160, com menos 40, o nosso alfa vale 120 graus. Chegamos ali, tá? Seguindo. Informação sobre bissetriz. Gente, OP, aqui ó, OP é bissetriz de AOB. Quem é o AOB aqui, pessoal? AOB. Se isso aqui é bissetriz, o que a bissetriz faz mesmo? Pensando, bi de 2, divide em dois ângulos de mesma medida. Isso significa que o x mais 30 é congruente a y menos 10, tem a mesma medida. De novo aqui, né, pessoal? Mesmo que eu puxe para cá, eu quero dizer para antes da igualdade, as nossas incógnitas, né?
vou passar para cá, vai ficar menos 10 com menos 30, menos 40, eu ainda fiquei com uma equação envolvendo duas incógnitas. Então, vou parar aí. Outra informação que eu tenho. O que aquele 2y está fazendo? Será que ele é congruente a alguém? Não falou nada, ó. Aqui, ó, P é a bissetriz de AOB, já usei essa informação. Porém, aqui, nós temos uma reta. E juntando esses três ângulos, eles formam um ângulo raso. Então, a minha segunda informação é que eu tenho que 2y somado com y menos 10, somado com x mais 30, isso tudo dá 180 graus. Eu vou organizar só para ficar igual ao de cima, eu vou passar x antes, né? X, certo? Mais 3y é igual 30 menos 10, 20. Vai para o outro lado subtraindo, né? 180 menos 20, 160. Duas equações com as mesmas duas incógnitas, a gente faz um sistema. Um sistema envolvendo 1 e 2, ou seja, isto e isto. Vou fazer x menos y é igual a menos 40. X mais 3y é igual a 160. Eu podia ter feito isso também no exemplo anterior, mas lá eu já isolei o x, né? Porque só tinha x e y, era bom. Vou fazer esse sistema aqui por subtração. O que é subtração? É tentar somar o x com x, o y com y, termo independente com termo independente, mas com o objetivo de anular um deles. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa primeira equação por menos 1. Se eu multiplicar ela por menos 1, vai ficar menos x mais y igual a 40. E a de baixo vou deixar igual para a gente conseguir fazer o que precisa. Vamos lá. Somando. X e menos x. Por isso eu multipliquei por menos 1, para conseguir anular os x. 3y mais y. 4y igual a 200. Portanto, o nosso y é 50 graus. Achei o y. Não é o y que ele quer, ele quer o x. Então, vem e substitui em qualquer uma delas. Pode ser até naquela primeira lá, ó. X menos y é igual a menos 40. X menos os 50 graus é igual a menos 40 graus. X vai ser menos 40 com mais 50, 10 graus. Tá aqui, então, a nossa solução. Vamos lá. Bom, agora vem as VOF, né, pessoal? Tá? Então, vai começar com dois ângulos consecutivos são adjacentes, tá? Vamos lembrar, vou pegar as folhinhas aqui para a gente lembrar qual a diferença entre consecutivo e adjacente. Vou voltar. Consecutivo basta que eles tenham o mesmo vértice e um lado comum. Adjacentes, eles têm que ter o mesmo vértice, mas o lado comum tem que estar entre os lados não comuns. Então, sempre que eles forem consecutivos, será que eles são adjacentes? A gente tem que sempre lembrar, naquela premissa que eu sempre falo para vocês, e que a gente sempre tenta buscar que é falso antes, porque é mais fácil provar que uma coisa é falsa, tá? Então, vamos ver o seguinte. Vou colocar aqui o seguinte. De novo, tá? Consecutivos basta ter o mesmo vértice e um lado comum. Então, vou pegar dois ângulos aqui, certo? Se eu pego este ângulo alfa aqui, alfa, e este ângulo beta aqui, eles são consecutivos? Sim. Por quê? Eles têm o mesmo vértice, tá aqui o vértice, e eles têm o mesmo lado comum. Alfa e beta são consecutivos. Mas por acaso eles são adjacentes? Não. Portanto, falso. Ao contrário, dois ângulos adjacentes, será que vão ser sempre consecutivos? Gente, para eles serem adjacentes, o lado comum deles tem que estar sempre no meio deles. Então, aqui, ó, alfa e beta. Alfa e beta aqui são adjacentes? São. Alfa e beta são adjacentes. Beleza? Mas será que eles são também consecutivos? Sim. Porque para ser consecutivo eles têm que ter mesmo vértice e um lado comum. Portanto, isso é verdadeiro.
Dois ângulos que são adjacentes são opostos pelo vértice? Gente, aqui eu tenho dois ângulos adjacentes. São opostos pelo vértice? Claro que não. Falso. Dois ângulos opostos pelo vértice, será que são adjacentes? Vamos fazer dois ângulos opostos. Desculpa, minha gata miou aí, ela está discordando dessa informação. Dois ângulos opostos pelo vértice. Tá aqui um ângulo. Tá aqui outro ângulo oposto pelo vértice, tá? Será que eles são adjacentes? Bom, para ser adjacentes, o que eles têm que ter? Mesmo vértice e um lado comum. Eles não têm nenhum lado comum. Vocês vão dizer, ah, mas esse lado aqui, não. Lados são as semirretas. Ele tem, o alfa tem este lado e este lado. E o beta tem este lado e este lado. Eles não têm lados comuns, portanto, isso é falso. Assim como dois ângulos OPV, opostos pelo vértice, serão consecutivos. Mesma coisa, né, pessoal? Para ser consecutivo tem que ter um lado comum. Então, esse também é falso. Somente a letra B que era verdadeira nesse aqui. Muito bem. 41. Dois ângulos suplementares são adjacentes. Gente, dois ângulos são suplementares quando eles somam 180 graus. Adjacente, eles têm que ter mesmo vértice e um lado comum. Eu consigo muito bem fazer dois ângulos, por exemplo. Vou fazer aqui um ângulo de 100 graus. E vou fazer um outro ângulo aqui de 80 graus. Eles não somam 180? Sim. Eles estão juntos, por acaso, no mesmo vértice? Não. Então, nem de perto eles são adjacentes. Da mesma forma, pessoal, será que dois ângulos complementares são adjacentes? Usando a mesma premissa anterior. Né? Eu pego um ângulo de 80 e um ângulo de 10 separados. Não são adjacentes. Isso também é falso. Dois ângulos, quando são adjacentes, são complementares? Dois ângulos adjacentes vão ser sempre complementares quando em falação, então eles vão sempre. Né? Pega dois ângulos adjacentes aí. Não são dois ângulos adjacentes aqui? Tem um ângulo aqui, alfa. Tem um ângulo aqui, beta. Não são adjacentes? Ó, tem mesmo vértice e o lado comum entre eles? São adjacentes. Por acaso eles somam 90 graus? Não. Falso. E essas duas que a gente tinha ficado, que eu especialmente tinha ficado em dúvida, né? Porque os ângulos de medidas 10, 20, 60 são complementares? Bom, eles somam 90 graus. Mas essa é a pegadinha. Para eles serem complementares, tem que ser apenas dois ângulos. E aqui nós temos três ângulos, portanto, falso. E da mesma forma, para ser suplementares, também precisam ser dois ângulos, então a letra E também é falsa. Mais exercício. Dado um ângulo de medida X, indique, que é bom para a gente só relembrar para começar a fazer os exercícios aí, né? O seu complemento. Complemento é quanto falta para chegar em 90. Então, se ele tem medida X, eu faria 90 menos X. E como faz? Não faz, né, pessoal? Deixa só indicado. Seu suplemento de 180. 180 menos X. O dobro do seu complemento. Dobro, o que é dobro? Duas vezes. Do quê? Do seu complemento. Complemento de quem? De X. Sempre que a gente tem esse D, dos, das, é vezes, tá? Do seu complemento. Qual é o complemento mesmo? 90 menos X. Entre parênteses, porque esse 2 vai multiplicar tudo que eu tenho aí. Tá? Agora, a metade de seu suplemento. Metade é dividir por 2, né, gente? Então, eu vou pegar aqui, ó, de seu suplemento. Suplemento de quem? Do X. O que é suplemento? 180 menos X. O que o problema quer? Quer a metade. Ou seja, eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 2. Só isso mesmo. Esse primeiro exemplo aqui, primeiro exercício, na verdade, é para a gente pegar um pouco de prática para conseguir fazer os outros, né? Agora eu pulei lá para a letra H. O complemento de sua terça parte. Bom, espera aí um pouquinho então. De sua terça parte. De quem? Do ângulo, né? Quem é o meu ângulo? X.
que é a sua terça parte? Parte é dividir, é partir. Terça. Dividir por 3. Então, ele quer o quê? O complemento. Complemento é quanto falta para chegar em 90. Desta terça parte. Então, 90 menos x sobre 3. Tá? Muito bem. Aqui vale a pena até, na verdade, parar um pouquinho e pensar assim, ó. Aqui tem a metade do seu suplemento. E se ele pedisse assim, o suplemento de sua metade? É a mesma coisa, isso. Aqui é metade do suplemento, que é o suplemento da metade. Então, a primeira coisa que eu teria que pensar é qual é a metade. A metade do ângulo é x sobre 2. Qual é o suplemento de x sobre 2? É 180 menos x sobre 2. Então, cuidar, parece que é muito parecido, mas não é igual. Vamos lá. Agora, qual é o ângulo que excede o seu suplemento em 66 graus? Primeiro, qual é o ângulo? Eu não sei qual é o ângulo. Se eu não sei qual é o ângulo, eu vou chamar de x. Excede o seu suplemento em 66 graus. Exceder é ser maior. O que significa, então? Vamos tentar escrever assim. O ângulo é... O que ele é? Ele é o seu suplemento mais, porque ele excede 66 graus. Não é isso, eu escrevi em outras palavras. O ângulo excede o seu suplemento em 66, ou seja, ele é igual, então o ângulo é igual ao quê? Ao seu suplemento. O suplemento é quanto falta para chegar em 180, então é 180 menos x, tá? Mais, porque ele excede 66 graus. Essa é a parte mais difícil, eu sei que a parte agora de cálculo é a parte mais fácil, né? Nós vamos ter x mais esse x daqui, 180 com mais 66, 246. Portanto, 2x é igual a 246, x vai ser igual a 123. Tá bom? Pode fazer a prova real se quiser. Olha só, o ângulo é 123, ele excede o seu suplemento. Então, vamos fazer aqui, prova real. Na hora da prova é bom, né? Garantir. O que seria o seu suplemento? Então, o suplemento seria fazer 180 menos 123. Vai dar 57. Tá? Vamos ver esse cara. Será que ele excede o seu suplemento em 66? Então, vamos ver. O que seria ele exceder, né? Seria ser mais 66. Se eu somar isso aqui, vai dar exatamente 123. Portanto, provei que está correto, tá? Deixa eu colocar só embaixo aqui. Ok. O suplemento do complemento de um ângulo excede a terça parte do complemento do dobro desse ângulo em 85 graus. Determine esse ângulo. Botei aqui uma para arrasar, né, pessoal? Tá? Então, vamos ver o seguinte aqui. Opa, deixei uma fora. Já vou botar. Olha só um pouquinho. Pronto. Suplemento do complemento de um ângulo. Suplemento. Suplemento é 180 menos. Mas é o suplemento do quê? Do complemento de um ângulo. Qual o complemento do ângulo? É 90 menos x. Eu não sei qual é o ângulo. Só que cuidado, tá? É 180 menos tudo isso aqui. Excede significa é maior. Então, depois a gente vai voltar nisso aqui, tá? Terça parte do complemento do dobro desse ângulo. Vamos por partes, gente. Dobro desse ângulo. Dobro desse ângulo é 2x. Tá? Agora, complemento do dobro desse ângulo. Complemento é 90 menos o dobro desse ângulo. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a terça parte do complemento do dobro desse ângulo. Então, aqui está o complemento do dobro. Terça parte é dividir por 3.
E exceder significa o quê? Lá no começo, quando eu consegui 180 menos suplemento do complemento. Suplemento do complemento. Excede significa que é terça parte do complemento do dobro do ângulo. Complemento do dobro do ângulo dividido por 3, mas excede em 85 graus. Grandinha essa aqui, né? Tá. Pessoal, aqui a gente tem que cuidar porque esse menos aqui é distributivo, ó. 180 menos 90 mais x igual 90 menos 2x sobre 3 mais 85, tá? Bom, aqui, pessoal, como a gente tem fração, a gente vai ter que dar um jeito de se livrar dessa fração. Eu antes vou operar o que eu tenho aqui, ó, 180 menos 90, só para ficar um pouco menos de cálculo. Mas, quando a gente tem uma equação, né, uma igualdade entre duas coisas, e a gente tem denominador, fração, eu acho a melhor coisa fazer sempre é colocar denominador no que não tem, aplicar o mínimo para antes e depois da igualdade, e aí a gente consegue se livrar desse carinha aqui depois. 3 divide por 1, 3 vezes 90, 270. 3 divide por 1, 3 vezes x. 3 divide por 3, 1. Então, vai ficar aqui igual. 3 divide por 1, 3 vezes 85, 255 graus. Apliquei para antes e depois da igualdade. Vem para cá. Vamos ver o que eu vou ter? Vou ter aqui 3x, e aí vou somar esse 2x. E aqui eu já vou fazer, ó, 90 mais 255, perdão, dá 345. E o 270 vem para cá, diminuindo. 5x vai ser igual a 345 menos 270, 75 graus. X vai ser 75 dividido por 5, 15 graus. Eu não sei se vocês estão ouvindo todos esses barulhos ao fundo hoje. Normalmente eu gravo as aulas à noite, hoje eu estou gravando durante o dia e a rua está bem barulhenta. Não terminou, não. Tem uma folhinha em branco, mas não terminou. Era só para fechar, nós vamos fazer uma demonstração, tá? Aqui diz assim: demonstre que as bissetrizes de dois ângulos opostos pelo vértice são semirreta opostos. Ok, então eu vou desenhar aqui só para nos ajudar, tá? E vou colocar dois ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice. E aí nós vamos pensar uma outra coisa bem importante, né, gente? O que são semirretas opostos? Porque se eu não souber isso aqui, como é que eu vou saber demonstrar o que é isso aqui? O que é semirreta? Vamos lembrar? Semirreta, ela tem início, mas ela não tem fim, ela é infinita, né? Então eu vou fazer aqui uma semirreta AB. Então aqui eu tenho semirreta AB, tá? Opostas, pessoal, significa o seguinte, que eu vou ter uma outra semirreta, também com a mesma origem, mas que vai na direção oposta disso aqui. E aí eu tenho, né, AC. E essas duas semirretas aqui, elas são opostas. Tá, então pensei nisso. Agora eu vou pensar outra coisa. Então, duas semirretas opostas nada mais formam do que uma reta. Sim? Tá. Aí eu tô falando em bissetriz. Para falar em bissetriz eu falo sobre ângulos, né? Porque bissetriz é o quê? É uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Então, se eu tô falando em ângulo e eu tô falando numa reta, eu também tenho que lembrar que o ângulo formado numa reta é um ângulo raso de 180 graus. Show! Então, tá aí. Então, vamos ver o seguinte. Bissetriz de dois ângulos OPVs, tá? Primeira coisa que nós temos que lembrar, o que esses ângulos OPVs são? Congruentes. Então, vou trabalhar o seguinte, vou trabalhar com esse cara aqui, que é alfa, e esse cara aqui, que como são opostos pelo vértice, tem a mesma medida, também é alfa. Concordam comigo? Show de bola.
Antes de fazer as bissetrizes, eu quero pensar num outro ângulo que eu tenho aqui. Vou botar um ângulo aqui, vou chamar ele de beta. Tá? E pensando agora só sobre essa reta aqui, ó. Qual é a primeira informação que eu sei? Primeira coisa, eu sei que alfa e beta são dois ângulos suplementares. Eles estão sobre uma mesma reta. Eles formam um ângulo de 180 graus. Beleza. Essa é a primeira informação. Isso eu sei. Isso aqui não preciso provar. Eu sei. Agora eu vou pensar nas bissetrizes. Então, vou pegar essa primeira bissetriz aqui. Vou pegar essa bissetriz. Tá aqui uma bissetriz. O que essa bissetriz fez com esse ângulo alfa? Não cortou ele pela metade? Cortou, né? Então, eu sei que aqui eu tenho alfa sobre 2. E aqui também eu tenho alfa sobre 2. Tá? Esse meu alfa aqui em cima ficou parecendo um 2. Quando eu desenhar a bissetriz aqui desse lado, ó. Desenhar a bissetriz. Tem esse carinha aqui desse lado. A bissetriz também não dividiu em dois ângulos, em que este aqui é alfa sobre 2 e este aqui também é alfa sobre 2? Tá, então agora vamos focar no que eu preciso demonstrar. Que essas semirretas, né, que as bissetrizes são semirretas opostas. Para elas serem semirretas opostas, o que a gente já viu antes? Que a soma dos seus ângulos aqui, o ângulo formado entre elas tem que ser 180 graus. Qual é o ângulo formado entre elas? É tudo isso aqui, ó. Então, o ângulo formado entre elas, tá? Então, o ângulo formado entre as bissetrizes é. Qual é? Vamos pensar. Este pedacinho aqui é alfa sobre 2. Este pedaço aqui é beta. E este pedaço aqui também é alfa sobre 2. Quanto será que isso aqui mede? Amores, quanto é alfa sobre 2 mais alfa sobre 2? É meio alfa mais meio alfa, não dá um alfa inteiro? Tá, fiquem com dúvida, prof. Alfa sobre 2 mais alfa sobre 2, mesmo denominador, mantém, soma. Alfa mais alfa, 2 alfa. Deu alfa, não deu? Ótimo. Então, somando aqui, alfa sobre 2 com alfa sobre 2 dá alfa mais beta. Este é o ângulo formado entre as bissetrizes. Só que eu já sei que alfa mais beta formam quanto? 180 graus. Desta forma, as bissetrizes dos ângulos OPV são realmente semi-retas opostas. Tá bem? Então, aqui eu encerro esse vídeo. Desculpem pelo barulho e pelos erros, né? E espero que estejam estudando e, mais uma vez, em casa e se cuidando. Um beijo.